universo da filosofia estoica, que preconiza a aceitação serena da realidade e a busca pela sabedoria para viver em conformidade com a natureza, há princípios que podem orientar nossas interações sociais. Dentre eles, destaca-se a importância de cultivar relações saudáveis e construtivas, afastando-se de influências negativas. Assim, é sugerido que sempre digamos não a certos tipos de pessoas que podem prejudicar nosso bem-estar e equilíbrio emocional. Ao dizer não a esses tipos de pessoas, você não apenas preserva sua paz interior, mas também cultiva um ambiente propício ao florescimento pessoal e ao cultivo de amizades verdadeiras. No estoicismo, a ênfase na razão, na virtude e na aceitação do que não pode ser mudado oferece um guia valioso para escolhermos nossas relações de maneira sábia e equilibrada. Número 1. Crítico destrutivo. O crítico destrutivo é uma presença tóxica que permeia muitos aspectos da vida. Um indivíduo cujas palavras parecem ter o poder de corroer a autoestima e minar a confiança alheia. No universo do estoicismo, que promove a busca pela sabedoria e a aceitação serena da realidade, confrontar esse tipo de influência negativa torna-se crucial para a preservação do equilíbrio emocional e do bem-estar psicológico. Optar por dizer não a esse tipo de pessoa implica em reconhecer a diferença entre uma crítica construtiva, que visa promover o crescimento e aprimoramento mútuo, e uma crítica destrutiva, cujo propósito é, muitas vezes, desvalorizar e minar a autoconfiança do outro. Aquele que busca apenas destruir não oferece contribuições positivas, mas sim lança sombras sobre as conquistas alheias, sem oferecer alternativas ou soluções construtivas. Ao escolher afastar-se do crítico destrutivo, abre-se espaço para relações mais saudáveis e construtivas. Valorizar aqueles que oferecem críticas com a intenção de colaborar para o crescimento mútuo promove um ambiente no qual a troca de ideias e a evolução pessoal são incentivadas. No caminho estoico, aprender a discernir entre críticas que fortalecem e aquelas que enfraquecem é uma habilidade valiosa. O discernimento permite que sejamos seletivos em relação às influências que permitimos em nossas vidas, cultivando um círculo social que contribua para o desenvolvimento pessoal e a busca pela virtude. Ao dizer não ao crítico destrutivo, não apenas preservamos nossa própria integridade emocional, mas também defendemos o princípio estoico de escolher sabiamente as influências que moldam nosso caráter. A busca pela verdadeira virtude é alimentada por relações que nutrem, desafiam de maneira construtiva e inspiram o contínuo aprimoramento de si mesmo e daqueles ao nosso redor. Número 2. Fofoqueiro. No intricado tecido das interações sociais, o papel do fofoqueiro se destaca como uma influência que muitas vezes desencadeia desarmonia e perturbação. No contexto da filosofia estoica, que preconiza a busca pela serenidade interior e pela virtude, a decisão consciente de recusar participação em fofocas e afastar-se daqueles que as propagam torna-se essencial para manter a paz de espírito. Ao dizer não ao fofoqueiro, escolhe-se não apenas evitar o envolvimento em intrigas desnecessárias, mas também preservar a integridade moral. Afoitos pela murmuração, esses indivíduos muitas vezes alimentam um ciclo de desconfiança, mal-entendidos e tensões interpessoais, minando a construção de relacionamentos saudáveis e genuínos. A decisão de se recusar a participar de fofocas não apenas reflete a busca por uma conduta ética, mas também resguarda a própria tranquilidade emocional. No estoicismo, a ênfase na aceitação da realidade e na prática da virtude orienta a escolha de relacionamentos que promovam a harmonia e o crescimento pessoal. Ao afastar-se do fofoqueiro, abre-se espaço para relações baseadas na transparência e na confiança mútua. Valorizar a honestidade e cultivar um ambiente de respeito mútuo são passos fundamentais para uma vida guiada pelos princípios estoicos. Neste caminho de autodisciplina, reconhece-se que as fofocas não contribuem para o florescimento individual, nem para o bem coletivo. Ao contrário, ao dizer não a esse tipo de comportamento, opta-se por uma abordagem mais sábia e compassiva nas relações interpessoais, contribuindo para a construção de uma comunidade mais saudável e equilibrada. Número 3. Egoísta. O egoísmo, ao colocar os interesses pessoais acima de considerações altruístas, representa uma abordagem que diverge dos princípios estoicos que pregam a virtude, a razão e a cooperação mútua.
Dizer não ao egoísta é uma escolha guiada pelo desejo de cultivar relações fundamentadas na reciprocidade e na generosidade. Valores que fortalecem os laços humanos e promovem o bem comum. A filosofia estoica destaca a importância de enxergar a humanidade como uma comunidade interligada, na qual as ações individuais têm impacto no todo. Recusar-se a associar-se a quem coloca seus interesses acima de tudo, sem considerar as necessidades dos outros, é um passo em direção à construção de relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. Ao dizer não ao egoísta, opta-se por uma postura que prioriza a consideração pelo próximo. Relações baseadas na reciprocidade são aquelas em que ambas as partes se beneficiam mutuamente, criando um ambiente de confiança e respeito. A generosidade, por sua vez, não se trata apenas de doações materiais, mas também da disposição em ouvir, compreender e apoiar o próximo. No estoicismo, reconhece-se que a verdadeira sabedoria reside na compreensão de que a busca pelo bem comum é uma expressão concreta da virtude. Ao afastar-se do egoísta, escolhe-se contribuir para uma comunidade mais compassiva e interconectada, onde as relações são regidas pela consideração mútua. Dessa forma, ao dizer não ao egoísta, abre-se espaço para relações mais enriquecedoras, baseadas na empatia e na colaboração. A busca pela virtude, nesse contexto, transcende o individualismo excessivo e se manifesta na construção de laços sociais que promovem o crescimento coletivo e o florescimento humano. Número 4. Negativo constante. A presença constante da negatividade pode ser como uma sombra persistente que obscurece as possibilidades de crescimento, aprendizado e apreciação da vida. No âmbito da filosofia estoica, que preconiza a aceitação serena da realidade e a busca pela virtude, a escolha de evitar a companhia do negativo constante é uma decisão que se alinha à busca por uma vida plena e equilibrada. Ao dizer não àquele que enxerga apenas o lado sombrio da vida, opta-se por cultivar relações que promovam uma perspectiva mais positiva. O estoicismo não nega a existência de adversidades, mas sugere que a sabedoria reside na capacidade de enfrentar desafios com resiliência e manter uma visão construtiva. A atitude negativa constante pode influenciar não apenas o humor individual, mas também o ambiente ao redor, criando uma esfera de influência prejudicial. Optar por se afastar dessa influência é uma forma de proteger a própria paz interior e, ao mesmo tempo, criar espaço para relacionamentos mais edificantes. Prefira a companhia de indivíduos que, mesmo diante das adversidades, mantenham uma perspectiva positiva. Isso não significa negar a realidade ou ignorar os desafios, mas sim encará-los com coragem e otimismo. Essas relações podem servir como fonte de inspiração mútua, encorajando o crescimento pessoal e fortalecendo a resiliência emocional. No estoicismo, a busca pela virtude está intrinsecamente ligada à capacidade de enfrentar as vicissitudes da vida com serenidade e discernimento. Ao evitar a negatividade constante, abre-se espaço para uma abordagem mais construtiva diante das circunstâncias, contribuindo para um caminho de autotransformação e compreensão mais profunda do significado da vida. Número 5. Manipulador. Optar por recusar-se a ser controlado por aqueles que buscam manipular emoções e ações é uma escolha sábia, fundamentada na busca por relações saudáveis e equitativas. A filosofia estoica enfatiza a importância da autossuficiência e da virtude como guias para uma vida significativa. Ser manipulado por outros vai contra a ideia de manter o controle sobre nossos próprios impulsos e decisões, algo fundamental para alcançar a serenidade interior. Relações saudáveis, na visão estoica, são pautadas pela transparência e confiança mútua. A manipulação mina esses pilares, substituindo a sinceridade pela estratégia calculada. Ao recusar a influência do manipulador, preserva-se a integridade pessoal e permite-se espaço para conexões baseadas na autenticidade. O estoicismo encoraja a discernir entre aquilo que está sob nosso controle e o que não está. Ao recusar a ser controlado por manipuladores, alinha-se com o princípio estoico de focar nossos esforços naquilo que podemos mudar, nossas próprias atitudes e escolhas. A busca pela virtude, na perspectiva estoica, requer relacionamentos nos quais as pessoas são capazes de se apoiar mutuamente na jornada em direção à sabedoria e ao florescimento pessoal. Relacionar-se com transparência e confiança contribui para a construção de um ambiente emocionalmente saudável,
no qual cada indivíduo pode crescer e prosperar de maneira autêntica. Em suma, ao recusar a manipulação, não apenas preserva-se a própria autonomia, mas também promove-se a criação de relações genuínas, nas quais a verdade e a integridade são os alicerces para o desenvolvimento mútuo. Número 6. Ingrato. Encontrar-se ao lado de pessoas que não reconhecem seus esforços e conquistas pode ser desafiador, especialmente à luz dos princípios estoicos que valorizam a virtude, a gratidão e o reconhecimento mútuo. Optar por dizer não ao ingrato é uma escolha que ressalta a importância de relacionamentos baseados na apreciação e na reciprocidade. No âmbito da filosofia estoica, a virtude é central para uma vida significativa. A gratidão e o reconhecimento das realizações alheias são elementos que contribuem para a construção de uma comunidade mais solidária e harmoniosa. Ao dizer não ao ingrato, está se defendendo não apenas a própria dignidade, mas também promovendo a importância de expressar e receber gratidão. Relações saudáveis na perspectiva estoica são aquelas que se baseiam na compreensão mútua e na valorização das contribuições de cada indivíduo. Ao recusar a companhia do ingrato, abre-se espaço para conexões mais enriquecedoras, onde o reconhecimento dos esforços e conquistas é uma prática regular. A gratidão não apenas fortalece os laços sociais, mas também contribui para o bem-estar emocional. Valorizar quem compartilha alegrias e celebrações, demonstrando gratidão, cria um ambiente propício para o crescimento mútuo e o desenvolvimento pessoal. No estoicismo, a busca pela virtude não é uma jornada solitária, mas uma busca que se realiza coletivamente. Ao recusar a presença do ingrato, está se alinhando com a ideia estoica de buscar relações que promovam a sabedoria, a justiça e a gratidão como pilares essenciais da vida em comunidade. Em resumo, ao dizer não ao ingrato, está se defendendo a importância do reconhecimento mútuo e valorizando relações baseadas na gratidão, contribuindo para um ambiente mais positivo e colaborativo. Número 7. Desonesto. A integridade e a honestidade são alicerces fundamentais para a construção de relações genuínas e saudáveis. No contexto do estoicismo, que enfatiza a virtude como guia para uma vida significativa, a decisão de se afastar do desonesto é uma escolha que reflete a importância da confiança mútua e da honestidade nas interações humanas. Dizer não ao desonesto é um ato de preservação da própria integridade e, ao mesmo tempo, um esforço para manter um ambiente de relacionamentos construído sobre bases sólidas. O estoicismo destaca a necessidade de cultivar vínculos baseados na confiança, pois sem ela, as relações podem se tornar frágeis e suscetíveis a rupturas. Relações genuínas prosperam quando há transparência e honestidade. Ao se afastar do desonesto, está se defendendo a ideia de que a confiança é um elemento essencial para o florescimento humano. A busca pela virtude no estoicismo está intrinsecamente ligada à prática da honestidade e à construção de relações que promovem o bem comum. Ao se afastar do desonesto, está se alinhando com o princípio estoico de agir de maneira justa e ética, contribuindo para um ambiente social mais íntegro e equitativo. Em resumo, ao recusar a presença do desonesto, está se investindo na construção de relações autênticas, baseadas na confiança e na honestidade. Essa escolha não apenas preserva a própria integridade, mas também promove um caminho de relacionamentos mais saudáveis, nos quais a virtude é cultivada e celebrada.